Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre como declarar cripto no Imposto de Renda 2024. Eu sou o Gabriel Rubinstein, fui convidado pela Mint para ajudar você que está nos assistindo a tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, que às vezes é tão complexo, mas eu tenho comigo 3 especialistas nesse tema que vão mostrar que não é tão difícil assim. Então, para dar as boas-vindas aqui para os meus convidados, eu vou deixar que eles se apresentem e aí a gente já segue direto para esse papo que é, afinal de contas, o que interessa a todo mundo. Então, Bernardo, se você quiser começar e fazer as honras das apresentações, seja bem-vindo. Claro. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Gabriel. Eu sou consultor tributário do BTG. Eu não sou de São Paulo, eu venho de Belo Horizonte. De fato, vim assim que eu me formei em Direito para atuar e me especializar no mercado financeiro. Já faz alguns anos. Então é melhor até não revelar para não entregar a idade, né? Mas eu também sou cliente da Mint e acompanho tanto na PF quanto na PJ o mercado cripto já há bastante tempo também, então vai ser um prazer participar e poder contribuir. Perfeito. Legal. Vitor, se você quiser dar sequência aí para as apresentações, seja bem-vindo também. Obrigado pelo convite, pessoal. Sou o Vitor, sou cofundador do Velotax, plataforma que calcula o seu imposto de renda, e estamos em parceria com a Mint desde o início, calculando ali toda a parte de criptoativos para facilitar você calcular e pagar os impostos de cripto e poder investir sem medo do leão. Legal, a gente vai até se aprofundar nisso ao longo aqui do webinar. E aí, para fechar os nossos 3 convidados, Edu, sua vez aí. Perfeito, eu sou Eduardo Ferreira, estou há 8 anos aqui no BTG Pactual, cuido da parte de tax e operações, né, da parte de tributação de produto, de imposto de renda, de obrigação acessória. Cripto é algo que eu gosto bastante, já há muito tempo aqui trabalho no banco, desde a parte de exchange, da parte que é de arbitragem e tudo mais. E agradeço aí pelo convite, fico muito feliz aí de participar da live. Maravilha, apresentações feitas, então a gente vai logo ao que interessa, que é facilitar a vida do contribuinte, ajudar todo mundo a fazer a declaração corretamente. Eu vou voltar com o Bernardo para fazer uma pergunta que acho que já vai resolver bastante aí das dúvidas e que é um panorama mais geral, né, Bernardo? Como dá uma passada assim por cima do todo. Como que é essa declaração de cripto no imposto de renda que deixa tanta gente em dúvida? Perfeito. Eu acho que para a gente entender a declaração, que é uma obrigação acessória, antes de mais nada vale a pena nós olharmos um pouco para a obrigação principal, que é o pagamento do tributo em si. Então, como são tributados os criptoativos no Brasil? A maioria deles está sujeito ao regime de ganho de capital. Então, em síntese, o investidor vai adquirindo os ativos e, à medida que ele os compra, ele vai acompanhando um custo médio desses ativos. E no momento em que ele vende o ativo, naturalmente comparando o valor de venda com o custo médio daquele ativo vendido, ele apura ganho de capital. Ou ele poderia ter uma perda de capital que naturalmente não seria tributada. O ganho de capital é tributado a alíquotas progressivas. Elas começam em 15% e podem chegar a 22,5%. Só que a primeira faixa de 15% já atinge os ganhos de até 5 milhões. Então, digamos que a maior parte das operações tende a ficar nessa primeira faixa. Além disso, um diferencial dos criptoativos, em particular quando negociados em uma exchange localizada no Brasil, como a Mint, é que o investidor tem uma isenção sobre esses ganhos de capital quando ele aliena criptoativos no valor de até R$35 mil por mês. E nesse caso, portanto, ele não tem ganho tributável, também não precisa declarar esse ganho. Agora, vamos supor que o investidor tenha tido um ganho dentro do mês. Esse ganho foi obtido com vendas acima desse limite isencional. O que ele deve fazer nesse caso? Então, eu vou dizer muito brevemente, naturalmente, o Vitor, o Edu me complementam. Mas, em síntese, o investidor deve preencher esse ganho num sistema da Receita, que é o sistema GCAP, né, de ganho de capital. Ele deve gerar o DARF, que é o documento de arrecadação federal, que ele deve pagar até o final do mês subsequente. E as informações que ele insere no GCAP podem ser extraídas para a declaração do imposto de renda, de onde constarão as diversas operações que o investidor fez ao longo do ano. Além disso, ele deve declarar a posição dele em criptoativos ao final do ano anterior, no imposto de renda, em particular aqueles ativos em que ele tenha um custo de aquisição total
igual ou superior a R$ 5.000, caso em que a declaração é obrigatória. E, por fim, caso o investidor realize operações ou fora de exchange, ou então em uma exchange situada no exterior, ele pode precisar preencher uma outra obrigação acessória, que é uma declaração específica para operações com criptoativos, caso ele realize operações no total superior a R$ 30.000 dentro do mês. Então, esse é o panorama geral, que se aplica à maior parte dos casos, mas claro que em um mundo tão rico de investimentos como o dos criptoativos, há diversas peculiaridades. E houve também recentemente algumas novidades na legislação tributária, inclusive a respeito dos ativos virtuais. Edu, você gostaria de contar um pouco para a gente o que mudou? Perfeito, vou falar um pouco do que tem identificado. Acho que eu vou começar ali pela lei, né, 14754, que foi promulgada agora no final de 2023. Ela separa um pouco essa tributação que o Bernardo falou para ganho de capital de 35 mil, ela era aplicável até o final do ano de 2023. Então, até final de 2023, você pegava a totalidade das vendas que você fez no mês, independentemente se vendeu o cripto fora ou dentro do Brasil, apurava o ganho de capital, reportava no GCAP e fazia essa importação na declaração de imposto de renda à pessoa física. Com a nova lei, ela faz uma segregação. Agora você tem a apuração das operações que são Brasil, custódia Brasil, vendas em exchanges, e você tem a apuração daqueles ativos que estão custodiados no exterior. Muitos clientes, até antes da mudança de 2024, fizeram até a transferência dessas exchanges fora, até para Mint e outras exchanges no Brasil, justamente para aproveitar esse limite de isenção de vendas até 35 mil no mês. Por quê? A partir de 2024, o que você tem no exterior, toda a parte de ganho, ela é tributada numa alíquota de 15%, então você não tem mais essa faixa de isenção dos 35 mil, ao contrário do que a Custódia Brasil continua ainda com essa possibilidade de você vender dentro dos 35 mil e ter a isenção do ganho de capital. Então, essa foi uma das mudanças grandes que tivemos. Outra mudança também em relação à declaração do imposto de renda da pessoa física é que agora você tem que informar a custódia e também informar a exchange. Você tem, até se você guardar esses criptoativos numa wallet, você também tem que informar no imposto de renda. E o valor que você reporta lá, você também reporta o valor em reais, o valor pago, né? Que também é uma dúvida aí que o investidor tem. Legal, o nosso telão aqui já deu um spoiler, mas eu vou seguir aqui com essa mesma pergunta para o Vitor, depois que a gente teve esse panorama que acho que já explica os conceitos básicos aí da declaração, mas agora se aprofundando um pouco mais, quais que são os erros mais comuns que você em especial, Vitor, enxerga na hora que as pessoas vão declarar cripto no imposto de renda e quais os riscos que elas estão sujeitas quando elas cometem esse tipo de erro? Perfeito, Gabriel. E até complementando aqui os meus colegas, vocês viram que é bastante complexo e aí, obviamente, isso leva a vários erros, né? Então, eu acho que o maior erro que muita gente comete é que, por se tratar de criptoativos, as pessoas ainda acham que não é necessário fazer a declaração, né? A Receita vem mudando bastante a fiscalização em relação a isso. Sim, lá atrás teve aquela fase onde dificilmente você conseguiria ali rastrear ou verificar quem que realmente estava negociando, principalmente coisas fora de exchanges, mas eu acho que com a evolução da regulação isso mudou bastante. Então, não acham que só porque é criptoativos não tem que fazer declaração. Muito pelo contrário, ela vem se tornando cada vez mais relevante na declaração de IR anual como um todo. O principal erro que muita gente acaba confundindo as regras é achar que, como o Bernardo expôs, a regra geral, né, que vendas até 35 mil dentro de um mesmo mês com lucro, os lucros são isentos, as pessoas confundem que, na verdade, são lucros de até 35 mil reais dentro do mesmo mês que eles são isentos. Não são os lucros, e sim, basicamente, os 35 mil reais é só uma faixa de corte ali. Se você vendeu isso, você tem que olhar se você teve lucro ou não. Se teve lucro, as transações com lucro,
elas são tributáveis. E aí a gente tem outras coisas mais clássicas também, como achar que o valor que você tem que colocar na sua declaração é o valor de mercado e não o custo de aquisição. Lembrando que quando a gente fala em declaração de IR anual, qual que é relativamente ali uma conta fácil que a Receita acaba fazendo, né? Ela vai verificar ali o valor do seu patrimônio no final do ano anterior, vai verificar ali o que você ganhou durante esse ano anterior e vai comparar com o que você tinha ali no ano antes que o anterior. Então, que ela vai fazer ali uma conta de chegada, né? Então, se você reporta ali, por exemplo, esses valores a valor de mercado, não foi necessariamente aquilo que você gastou, né? O que você realmente investiu para adquirir o Bitcoin, os outros criptoativos. Então, aí dificulta, aí fica totalmente sem pé nem cabeça esse tipo de conta. E a gente também tem ali outros erros, que aí é erro de digitação, erro de colocar ali, às vezes, um número a mais, um número a menos, enfim, coisas mais nesse sentido. Esses são os principais. E aí, passando para os riscos, né? O maior risco sempre vai ser o risco de você cair na malha, né? Então, enfim, às vezes quando você cai na malha, você acaba caindo durante vários anos, sem contar aqueles principais prejuízos, que é você ter seu CPF bloqueado, você não conseguir utilizar o Pix, emitir passaporte, enfim, coisas que, se você tem seu CPF bloqueado, acabam acontecendo. Mas a boa notícia, né, já dando um spoiler, é que se você negocia pela Mint, nós aqui do Velotax, junto com a Mint, a gente faz toda essa parte do cálculo, da emissão de DARF, enfim, emissão de relatórios automaticamente para você, sem custo nenhum, para realmente facilitar e você poder negociar aí com facilidade. Maravilha, Vitor, e a gente vai falar depois um pouco mais dessa solução da Mint com a Velotex, mas eu queria voltar aqui numa questão mais inicial. Eu acho que tanto o Bernardo, o Edu e agora você, Vitor, já mostraram e acho que já deram alguns indícios aí de quem tem que declarar cripto, mas eu queria me aprofundar nisso. Todo mundo tem que declarar cripto, Edu? Qualquer pessoa que comprou cripto, independente da quantidade, precisa declarar? Como que funciona essa seleção de quem precisa ou não declarar? Perfeito. Para fins de declaração de imposto de renda, você tem alguns critérios, né, que estão os critérios de obrigatoriedade. Quem ganhou acima de R$ 30.639 e alguns centavos, acho que 90 centavos, se eu não me engano, ou rendimentos isentos ou sujeitos à tributação exclusiva acima de R$200 mil. E também a parte da cripto pode ser um dos itens, dos flags para que você tenha que declarar, que é quando você tem operações que você tem ganho de capital. Então, se você tiver operações sujeitas ao ganho de capital ou atenda algum dos outros critérios, você já pode ter essa obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Mas assim, ficou na dúvida e já é obrigado a declarar por conta do trabalho ou de qualquer outro item, a recomendação é sempre declarar você já tem as exchanges reportando na própria IN 1888, que a IN é só normativa da Receita, que ela obriga as exchanges em geral a efetuarem a entrega de uma declaração onde elas já reportam saldos e transações, e isso a Receita cruza com o imposto de renda, a gente sempre recomenda até para você também ter o histórico e custo que seja declarado no imposto de renda, até para o investidor ter um pouco mais ali do controle da informação, né? Então, assim, de forma geral, acima de R$5 mil, que é um dos tetos que eles colocam, tem que declarar, e também tem os outros critérios que a Receita estabelece para que você declare. Normalmente, o investidor de cripto ele já está atendendo algum desses e também para fins de ganho de capital. Se ele tiver operações até isentas, a gente recomenda também que declare para você deixar um histórico e documentado de uma forma bem mais clara. Legal. A gente separou também aqui algumas situações que são relativamente comuns no mercado cripto. Eu vou trazer ela para vocês para a gente entender como essas pessoas nessa situação teriam que declarar. A primeira delas é uma pessoa que comprou cripto regularmente, todo mês ou toda semana, enfim, com uma consistência ao longo de 2023, mas ela só comprou, ela não fez venda. Como que ela declara, Bernardo?
Nesse caso, a pessoa ainda não praticou o fato gerador do imposto de renda, que é a alienação. Alienação é um termo técnico, mas significa, em termos bem gerais, uma troca de titularidade. É o caso da compra e venda, poderia ser o caso da permuta, uma troca por outro ativo. Então, no caso dessa pessoa, ela está apenas acumulando um ativo, portanto, ela não tem que fazer uma declaração de apuração de ganho no sistema GCAP, ou mesmo se fosse uma operação no exterior ou fora de exchange, por meio da instrução normativa de prestação de informações sobre cripto, ela não precisa fazer nada disso. O que ela precisa fazer é acompanhar o seu custo médio e também o custo total de aquisição desses ativos, para que no período da declaração do imposto de renda em que nós estamos, ela seja capaz de fazer como o Edu recomendou e na ficha Bens e Direitos declarar cada um dos seus criptoativos, cada um dos quais possui um código já bem regulamentado pela Receita. Legal. E uma outra situação agora para o Edu. É a pessoa que comprou e vendeu todo mês, né? A gente pode dizer que esse seria um trader, né? Que fez várias operações de compra e venda. Como que funciona a declaração para esse investidor? Perfeito. No caso, ele sempre vai ter que observar o teto dos 35 mil, né, no caso. Se ele tiver ali fato gerador, vendas, que aí é alienações, não é ganho. Então ele pode vender 35 mil e não ter ganho, pode vender 35 mil e ter 2 mil reais de ganho. Então, aqui o fato gerador é a alienação. Se ele tiver alienações superiores a 35 mil, é obrigado a preencher a ficha de ganho de capital, né, que é o programa do GCAP, importar na declaração pessoa física. As posições que ele mantiver no final do ano, ele vai informar na ficha de bens e direitos, o estoque, né, que a gente chama, do que ele ficou com essas operações, e a ficha do GCAP ele importa no imposto de renda da pessoa física. Então, é importante ele já ir preenchendo o GCAP ao longo do ano para ele já ter justamente o histórico, porque o que acontece é quando você faz a venda, você já tem o fato gerador e você tem até o final do mês seguinte para fazer o recolhimento. Se você deixar para fazer essas apurações no final do ano, você já vai ter possivelmente vários recolhimentos de imposto em atraso, onde você já está sujeito a 20% de multa, já está sujeito a uma atualização aí pela Selic desses impostos não recolhidos. Então, o GCAP ele serve até como uma forma de controle. As vendas até 35 estão ali, não estão sujeitas à tributação, mas ele também pode, se quiser, deixar isso estocado na declaração para fazer essa importação futura. E o que for acima de 35 mil e tiver ganho, ele já vai ter a tributação, que o programa já vai apurar, ele já vai ter a própria DARF que ele consegue emitir no programa e assim ele consegue um controle assim mais efetivo ali das suas operações. E a Velotex também tem isso, a gente tem a conta aqui com o Vitor aqui, em parceria aqui com o sistema que também já faz isso automaticamente dentro da plataforma e a Mint tem mais essa facilidade aí para o investidor para poder ter o controle ali das suas operações. Acho que esse ponto é importante, que aqui a gente auxilia, obviamente, quem negocia na Mint. Então, como que funciona, né? Os dados já são calculados automaticamente. Tudo que você declara ali, tudo que você, aliás, negocia na Mint. Se você, por algum motivo, ainda utilizar outras corretoras, quiser fazer uma inserção manual ali das informações que você negocia em outras corretoras, é possível, mas você vai ver que utilizando ali a nossa ferramenta dentro do aplicativo da Mint, essa apuração mensal, tudo isso é feito automaticamente. O que você vai precisar fazer é realmente pagar o imposto, isso ainda não é feito automaticamente, mas todo o resto, enfim, todos os ativos, tudo mais, isso a gente consegue trazer essa facilidade aí para vocês, para você não ter que ficar se preocupando em ter que parar todos os meses, de fato, ir lá, calcular, enfim. Esse processo como um todo acaba levando a vários erros, então a ideia é essa, que você possa investir com tranquilidade, seja você um trader, seja você um investidor mais de longo prazo, que faz aí o hold, então para você realmente ficar tranquilo. Acho que aqui vale um adendo, se eu puder. Claro. Que claro que a gente está olhando o caso central em que as operações são feitas em uma exchange situada no Brasil, como a Mint. Sim. E nessa hipótese, essa exchange já presta informações à Receita sobre os ativos que foram comprados, que foram vendidos, que foram objeto de permuta, ou mesmo que foram transmitidos entre diferentes exchanges. Porém, o investidor que fizer as operações fora de uma exchange ou em uma exchange situada no exterior,
ele pode precisar apresentar informações para a Receita por meio do ICAC, a Instrução Normativa número 1888 de 2019. Então, acho que vale essa atenção, que é quem opera em uma exchange do Brasil, como o caso da Mint, tem essa facilidade de que a própria exchange já presta diversas informações ao fisco, desonerando o investidor. Mas caso o investidor atue, digamos, por conta própria ou em uma corretora no exterior, ele próprio precisa reportar essas operações desde que atingido o limite mínimo coletivo de 30 mil no mês. Então, acho que ainda tem essa facilidade adicional. Legal. E Vitor, você citou de passagem uma situação que é a mesma aqui do nosso terceiro caso, que é o investidor que compra e vende em diferentes corretoras. Como que funciona a declaração nesse caso? São declarações diferentes, mesmo que o ativo seja o mesmo, ou faz tudo junto? Como que funciona essa declaração de quem opera em mais de uma exchange? Excelente pergunta. Na prática, aos olhos da Receita Federal, você comprar os ativos em corretoras diferentes, teoricamente a conta é a mesma. Era a mesma, na verdade, até 2023, que é o que a gente está declarando agora no IRPF 2024. Então, um exemplo prático aqui. Se você tivesse comprado Bitcoin na Mint e vendido em uma corretora lá fora no ano passado, basicamente o cálculo ia ser o mesmo, a mesma coisa. Você sempre tem que, acho que é importante também falar esse outro fator que complica muito o cálculo, é sempre deixar o cálculo em reais, tá? Mesmo se você, sei lá, comprei Bitcoin e troquei por Ethereum. Para a Receita, ela não sabe o preço do Bitcoin, ela não sabe o preço do Ethereum, se é em dólar, se é em libra, enfim, você tem que sempre colocar na mesma base que é em reais, e aí você apura esses ganhos e paga o imposto, né? A partir do ano de 2024, né, como até o Edu falou anteriormente, as regras mudaram um pouco. Então, a regra geral que a gente está tratando aqui são para ativos, para criptoativos negociados no Brasil. Se você negociar no exterior, aí essa regra vai entrar em negociação de ativos no exterior. E isso pode envolver outras coisas também, até mesmo ações em bolsa no exterior. A partir do ano de 2024 tem uma divisão aí clara que, enfim, muda bem a mecânica dos cálculos. Então, acho que esse ponto é bastante importante. Agora, quando a gente está pensando em declaração, a gente falando, né, declarar é basicamente você falar o que aconteceu. A declaração, teoricamente, ela é a mesma, não interessa qual que é a corretora aí que você negociou no ano de 2023. O que muda, de fato, é onde que dormiu esse seu criptoativo na virada de 2023 para 2024. Por quê? Você vai ter que declarar, você vai ter que comunicar onde que estava a custódia, ou seja, onde que estavam esses ativos. Então, se você, por exemplo, tinha toda a sua carteira na Mint na virada de 2023 para 2024, você vai colocar ali na discriminação que esses ativos estavam na Mint, CNPJ da Mint. Se você tiver ativos na sua própria wallet ou em outra corretora, exchange, seja no Brasil, seja no exterior, isso também vai ter que ser declarado. Então, eu tenho Bitcoin em 12 lugares diferentes. Você vai ter que comunicar esses 12 lugares diferentes. O que também eleva ali um pouco a complicação, o trabalho que você tem que fazer para declarar como um todo, né? Legal. Bom, agora a gente ainda tem um tempinho, eu vou trazer algumas perguntas, eu vou parar de direcionar e quem se sentir de vocês aí mais à vontade para responder, fica à vontade. Na primeira eu já vou fugir do script aqui um pouquinho para trazer uma dúvida pessoal. A gente vê muitas corretoras, em especial as que são sediadas fora do Brasil, mas algumas até aqui no país, em que o preço base do Bitcoin e de outros criptoativos é o dólar. Nesse caso, se eu negocio com um preço médio em dólar, como eu declaro essa conversão? Eu tenho que buscar o câmbio oficial daquele dia em que eu fiz a operação? Ou existe um valor base usado para isso? Como que funciona essas transações feitas em dólar para declaração aqui no Brasil? Deixa eu pegar. Por mim, quer, né? Eu falo então. Esse caso é bem complicado, é muito chato.
Mas vamos lá, o que você vai ter que fazer se você comprou criptoativos em dólar para declarar ali o custo de aquisição? Você vai ter que pegar a data de liquidação desta compra. Então, eu comprei e cripto, a liquidação é basicamente instantânea, né? Mas comprei no dia 20 de abril de 2023. Aí, toda vez que você faz uma compra, você vai ter que procurar no site do Banco Central qual era o câmbio de liquidação de venda do dólar. Toda vez que você faz uma compra, você utiliza o câmbio de venda. Toda vez que você faz uma venda, você utiliza o câmbio de compra. É o inverso nesses casos para ganho de capital, né? Então, respondendo a sua pergunta, se você comprou 10 vezes Bitcoin em dólar em dias diferentes, você vai ter que ir lá, vai ter que pesquisar qual que era o câmbio nesses 10 dias, fazer a multiplicação e aí reportar essas compras com essa conta que você vai ter que fazer. Então, se eu puder dar uma sugestão, é mais fácil comprar pela Mint em reais. Vou só complementar, a gente sentiu essa dificuldade aqui dentro da plataforma da Mint, né, de início para o investidor, e a gente implementou um relatório, onde o relatório faz justamente essa conversão para ajudar, em parceria com a Velotex, para ajudar o investidor ali. A gente faz essa conversão dólar, reais. Então isso facilita inclusive na permuta, porque quando você tem a permuta, você tem a troca ali para outros criptoativos, por exemplo, Bitcoin para Ethereum e outras criptos. Então a plataforma, quando você faz uma permuta, ela pega o valor em dólar e converte para reais, então você já tem o ganho de capital de fato que você está tendo para poder aplicar a alíquota. E quando você faz novamente a compra, porque a permuta é um fato gerador, então na permuta do Bitcoin por Ethereum eu tenho que apurar o ganho de capital e eu tenho uma nova compra onde eu tenho ali o custo de aquisição. E esse custo de aquisição, por conta desse relatório que já faz a conversão, o cliente Mint já tem aqui para a ficha de bens e direitos ou para o controle o valor de conversão em reais para facilitar o cálculo. Legal, e a segunda pergunta aqui, agora a primeira do nosso script, agora eu prometo que eu vou seguir aqui, são os NFTs. Os NFTs não são criptomoedas, mas são criptoativos. Eu preciso declarar os meus NFTs e eu preciso declarar NFTs que eu ganhei, por exemplo, que eu não paguei nada por eles? Acho que a resposta é sim, você precisa declarar os NFTs. Talvez a pergunta seja como ou então em que casos. Então, acho que a gente pode passar um pouco por isso. Antes de mais nada, como você disse bem, os NFTs não são criptomoedas, mas eles são criptoativos. E eles devem ser declarados na ficha Bens e Direitos do Imposto de Renda. Inclusive, eles têm um código próprio que o contribuinte encontra nas perguntas e respostas, também nas instruções de preenchimento do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda fornecidos pela Receita. Valem aqui as mesmas regras que nós dissemos. Você declara o custo de aquisição e você está obrigado a declará-lo desde que o valor seja igual ou superior a 5 mil. Naturalmente, é recomendável que se declare independentemente disso para garantir o reflexo na sua declaração da variação patrimonial e, além disso, o custo de aquisição para fins de uma apuração de ganho de capital no futuro. Eu acho que vale a pena segregar aqui também os NFTs adquiridos no país daqueles adquiridos no exterior. Por que isso? Acaba de sair um arquivo, são perguntas e respostas fornecidas pelo Ministério da Fazenda, segundo o qual os NFTs podem ou não se classificar como ativos financeiros, sujeitos àquela tributação dos 15%, de que a gente falou mais cedo, a depender do lastro deles. Então, por exemplo, se o NFT tiver como lastro uma obra de arte, ele não é considerado pelo Ministério da Fazenda uma aplicação financeira. Então, portanto, ele não se sujeita àquele regime dos 15% que nós falamos mais cedo. Ele ficaria sujeito a outro regime. A Receita não diz claramente qual seria, mas o entendimento natural é de que seria o regime anterior, que é o de ganho de capital, similar à da negociação no país. Então, você não apenas precisa declarar os NFTs, como em alguma medida você precisa fazer um juízo de onde você adquiriu o NFT e, além disso, de que tipo de NFT nós estamos falando. Agora, o valor de aquisição dele depende bastante da forma de aquisição. Por exemplo, se você comprou ele, naturalmente, foi o custo com que você arcou para adquiri-lo. Esse custo é em reais e isso pode demandar a conversão, caso tenha sido feito em dólares, para reais, como a gente vinha falando. Agora, se você recebeu os NFTs de outra forma, por exemplo,
como um pagamento de um rendimento, de uma outra aplicação, é preciso entender como foi essa operação e é possível que o custo seja igual a zero, porque nesse caso o investidor terá recebido o NFT como se fosse uma renda. E nesse caso, ao alienar o ativo, naturalmente, ele terá um ganho de capital sobre todo o valor da alienação, dado que não tem um custo que seria deduzido nesse cálculo. E na nossa segunda pergunta, imagino que já tenha sido respondido aí anteriormente, mas acho que vale passar de forma mais objetiva. Uma pessoa que comprou R$3.000 em Bitcoin, ou vamos pensar em qualquer valor inferior aí a R$5.000. Como que funciona a declaração? Ela é só recomendada ou ela é obrigatória? Perfeito. Ela, na verdade, ela não é obrigatória se ele só investiu em cripto e não tiver nenhum fato gerador anterior, né, no caso. Ele pode, se for acima de R$5.000, se ele já for obrigado, ele tem que declarar. Se no caso ele já declara, no caso, é obrigado a preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física e tem qualquer investimento em cripto, não só R$3.000, ele complementa e declara. Agora, só coloquei, estou começando a investir agora, R$3.000 e não tenho mais nada que seja sujeito ao fato gerador, para o trigger, né, da declaração do imposto de renda da pessoa física, não precisa declarar. Legal. E outra que você já passou também, Edu, e talvez as novidades aí da Receita falem bastante disso agora para 2024, são as hard wallets. Você comentou que a gente precisa declarar, então eu não vou repetir a pergunta, mas Perfeito. Conta um pouco mais de como funciona essa declaração das criptos que as pessoas fazem por autocustódia, né, em carteiras físicas. Perfeito. No caso, são ali criptos que a gente guarda fora da exchange, né, guarda por meio de Trezor, de qualquer outra wallet que não esteja basicamente na rede, né, que é como a gente diz. Você tem ali o custo de aquisição delas para depois converter elas ou transferir para as wallets. Você normalmente faz isso ou por meio de uma exchange, onde você já consegue fazer essa conversão e ter o custo de aquisição, ou às vezes o investidor também pode ter feito, vamos supor, um irmão fez a compra e transferiu para o outro. A transferência também é um fato gerador, porque você está transferindo propriedade. Então ali você tem um custo de aquisição, que no caso para essas wallets, para essas criptos, desculpa, e elas também precisam ser declaradas. Então o custo é o valor pago na transação, e esse é sempre o custo fiscal que você coloca no imposto de renda da pessoa física. Essas transferências entre irmãos ou entre pessoas relacionadas também são fatos geradores. E é aquilo onde traz um pouco de complexidade, como o Bernardo falou. Se você tiver transações acima de R$30.000, você precisa preencher o formulário do GCAP, é um formulário onde eu preencho ali compras e vendas. O investidor pessoa física ele é obrigado a fazer isso quando ele não carrega numa exchange como a Mint, no caso. E a recomendação é sempre que declare. Muitas vezes o que ele tem assim... até por ouvir falar de outras pessoas no mercado, não, está fora da rede, eu não vou declarar. Tem um risco, porque o que acontece? Você vai acumulando patrimônio e uma hora isso volta para a rede. E na hora que isso volta, o investidor pode não ter rendimentos que justifiquem esse acréscimo patrimonial. Aí onde você normalmente também, como o Vitor explicou, acaba caindo nesses problemas de malha e cruzamento que acaba complicando a vida do investidor. E a multa é alta, né? Exato. Legal. E na última, o investidor que ao invés de comprar Bitcoin ou qualquer outro criptoativo com reais ou com dólares, como a gente comentou há pouco, comprou com outro criptoativo. Então, no nosso exemplo aqui, é quem comprou Ether com Bitcoin. Isso muda alguma coisa na declaração? Como que essa transação tem que ser declarada? Acho que eu posso responder aqui. Antes de mais nada, nós falamos aqui ao longo da conversa que a permuta, que é justamente essa troca, é um fato gerador. Então, antes até mesmo da declaração, o investidor precisa verificar se nessa troca ele teve um ganho de capital e se sim, se o valor alienado da criptomoeda anterior e em conjunto com as demais operações que ele tenha feito no mês, ultrapassa aquele limite de que a gente também falou de R$35.000. Se ultrapassar e se ele tiver apurado o ganho, ele precisa tributar esse ganho, preencher o GCAP e eventualmente importá-lo para a declaração do imposto de renda.
Agora, a segunda consequência mais óbvia, em alguma medida, é que, claro, ao preencher a ficha bens e direitos da declaração do imposto de renda, ele vai preencher o ativo que ele possui, que é aquele que ele recebeu ao final da permuta, e não o anterior, que é o que ele trocou pelo ativo atual. Legal. E, Vitor, a gente tinha prometido voltar nessa questão da parceria da Velotex com a Mint. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre como que funciona isso para o investidor na prática, né? A gente aqui discorreu sobre uma série de requisitos para a declaração. No caso de quem tem conta e compra e vende cripto na Mint, como que funciona? Boa pergunta. Nosso caminho lá na Mint, a parte da Mint que tem ligação direto com a solução do Velotax, está dentro ali de histórico, num botãozinho imposto de renda e DARF. Quando o investidor vai entrar lá pela primeira vez, ele tem que dar um consentimento lá para a gente receber os dados de negociação. A partir daquele momento, o investidor não tem que comprar nada, não tem que fazer nenhuma aquisição de planos, é 100% oferecido gratuitamente pela Mint, e aí a gente já vai receber os dados de negociação dos criptoativos na Mint. Então, a plataforma basicamente ela tem duas principais partes. Os DARFs mensais, que eles já são calculados automaticamente com os dados da Mint, e também, obviamente, durante esse período de declaração anual, a gente faz o relatório anual para os investidores declararem o IR anual, e também a gente gera ali os relatórios de ganho de capital mensalmente para auxiliar ali no próprio controle ou para quem já quiser preencher nos programas da Receita. Isso também já está ali mastigadinho, tudo pronto para o investidor fazer. Um ponto que é muito importante é no caso da transferência de criptoativos, de wallets e outras corretoras para a Mint. Quando isso acontece, ali na parte do cálculo ali da nossa plataforma de imposto de renda dentro da Mint, vai aparecer uma aba que é transferência de custódia. Naquela aba, basicamente, vai aparecer a quantidade dos ativos que foram recebidos por transferência de custódia na Mint, porém, não vem o valor que foi pago por esses criptoativos. Esses dados só o investidor que realmente os comprou sabe, e aí é preciso um preenchimento manual. Então, caso você queira, você já investe há muito tempo, ou enfim, já investiu em outras exchanges, quiser fazer toda a transferência da sua custódia para só negociar lá na Mint, ter essa facilidade no cálculo do imposto de renda, você só vai precisar fazer isso uma única vez. Depois, tudo que você comprar e vender pela Mint, a gente já vai pegar todas as informações. Caso você faça esse processo de transferência de custódia em etapas, vamos chamar assim, você vai precisar colocar ali o custo de aquisição manualmente. E se você ainda não investiu em cripto ou quer começar a investir em cripto agora e quer começar pela Mint, você já começa aí com o pé direito e já tem essa grande facilidade que a Mint oferece em parceria conosco lá do Velotax. Um ponto adicional é que no Velotax, aí fora da Mint, a gente também tem uma solução de imposto de renda anual, que aí para quem quer utilizar também esses dados a gente também consegue trazer com maior facilidade para você não precisar também ficar enviando para alguém ou enfim fazendo sozinho no IR anual. Mas acho que a principal mensagem aqui é que tudo que a gente conversou de regras e tudo mais na plataforma do Velotax junto com a Mint, direto no aplicativo da Mint, a gente atualiza as regras quando tem alguma atualização e faz a apuração, o cálculo, gera os relatórios automaticamente para que você não precise se preocupar com isso, senão você vai acabar ficando louco e aí você pode comprar todos os ativos que você quiser e ficar tranquilo em relação ao imposto de renda. Maravilha. Para você que está assistindo, se quiser conhecer essa solução da Mint com a Velotax, baixa o app da Mint na sua loja de aplicativos ou acessa mint.com.br. Eu queria agradecer a presença aqui do Bernardo, do Vitor e do Edu. Acho que o papo foi muito esclarecedor, espero que tenha resolvido muitas das suas dúvidas aí que está nos assistindo. Caso não tenha sido resolvida, você pode deixar nos comentários desse vídeo também, que a gente vai fazer de tudo para te responder. E claro, siga a Mint nas redes sociais, onde a gente tem publicado bastante coisa, não só sobre o imposto de renda, mas sobre o mercado cripto como um todo.
Eu vou ficando por aqui, obrigado a todos pela audiência, um abraço e até mais. Tchau, tchau.